Bom, continuando aqui então com a análise das classes desenvolvidas aqui no módulo SAT, agora nós temos aqui a classe SAT Controller, tá? Bom, então nós já visualizamos essa interface aqui, comunicação SAT. Então aqui nesse controller é definido um objeto dessa classe, tá? No caso não é uma classe, é uma interface. Aqui nós temos dois outros atributos, que é o assinatura SAT, tá? Isso aqui nós já vimos anteriormente, inclusive utilizamos esse conteúdo aqui para gerar, para ativar o SAT, tá? Então foi ativado o SAT com essa assinatura. Temos aqui o código de ativação, que foi definido lá também na ativação do SAT, que é o código para utilizar o equipamento SAT, tá? Bom, então essas informações elas estão definidas aqui de forma estática, tá? Seria interessante que as mesmas tivessem, por exemplo, um campo no banco de dados. Você deve analisar no DER se existe um campo para armazenar essas informações e caso exista esse campo, você então buscar essas informações no banco de dados, tá? Ou caso essas informações não tenham no banco de dados, você poderia, por exemplo, armazenar essas informações num arquivo de propriedades, tá? Por exemplo, como é feito aqui com os dados da conexão, ok? Então, isso aí fica a seu critério de qual forma deve ser implementado. Ou, se você tiver, se achar melhor, na verdade, dessa forma aqui, ela fica um pouco complicado, né? Porque dentro do código-fonte, se você mudar, por exemplo, o código de ativação, você vai ter que recompilar a aplicação para poder utilizar o equipamento, tá? Então, dessa forma que está aqui, ela não é muito interessante. Bom, então aqui nessa classe SAT Controller, nós temos aí esses três atributos e temos aqui dentro do método estático, tá? A definição das informações para comunicação com o equipamento SAT, tá? Então, como nós já vimos anteriormente, está sendo utilizado aqui o JNA. Então, é necessário aqui inicialmente definir uma propriedade do sistema, que é o jna.library.path, né? Que o caso aí é a pasta onde está localizada a DLL, que no caso é o driver do SAT. Tá? Então aqui ó, esse driver ele está dentro do C2./SAT e provavelmente você deve analisar lá no manual lá do SAT, na documentação do SAT, se esse é um caminho padrão. Tá? Provavelmente isso aí é um caminho padrão e todo equipamento SAT deve utilizar essa pasta para no caso, para disponibilizar essa DLL, ok? Então aqui define-se essa propriedade do sistema, né, que é o library path aí do JNA, e logo depois instancia esse objeto SAT, tá, através aqui do método loadLibrary, aqui da classe native lá do JNA, ok? Se ocorrer algum erro aqui para carregar essa DLL, será mostrada aí uma mensagem de erro para o usuário, informando que não foi possível realizar a configuração dessa comunicação, ok? Bom, e aqui nós temos a classe gera XML SAT, tá? Então, nessa classe aqui será feita então a geração do arquivo XML, né? O arquivo XML que deve ser enviado para o equipamento SAT, né? No caso de uma venda, ok? E a definição do layout desse XML está aqui na especificação de requisitos do PAF, aliás, de requisitos do SAT, tá? Então aqui no item 4.2 nós temos aí o layout do arquivo de venda, tá? Também temos o layout aí do arquivo de cancelamento. Então aqui inicialmente nós temos uma tabela, né, com a descrição dos campos que são utilizados aí nesse layout. Então temos aqui a origem que vai indicar se o campo deverá ser preenchido a partir de dados fornecidos pelo aplicativo comercial ou pelo próprio SAT. Então, nesse arquivo XML, tá, diferente do que foi da NFCE, o arquivo XML ele deve ser totalmente informado, né, deve ser totalmente preenchido pela aplicação comercial. Do caso aqui do SAT, não. Tem alguns campos devem ser informados pelo aplicativo comercial e outros campos eles são preenchidos pelo equipamento SAT. Tá? Então aqui você tem a descrição de todos esses campos aí, dessas tabelas, né, referentes aqui ao layout desse arquivo. Logo depois
nós temos aqui também um diagrama simplificado, né, das informações desse arquivo XML. Então aqui nós temos o elemento raiz, que é o CFE. Logo depois nós temos aqui o INF-CFE. Tá? Dentro de INF-CFE nós temos aqui o IDE, os dados do emitente, os dados do destinatário, os dados de entrega. Temos aí os detalhes do produto, né? No caso aqui o produto, as informações referentes ao imposto, as informações adicionais do produto, os totais da nota, informações sobre o pagamento e também as informações adicionais. Tá? E logo depois aqui nós temos também a assinatura. Essa assinatura aqui ela é feita pelo equipamento SAT. Tá? Então aqui no SAT fiscal não há necessidade de utilizar um certificado digital. Tá? Bom, então logo depois você tem aqui o layout do arquivo de venda. Tá? Então aqui, inicialmente nós temos aí o CFE, né, o campo CFE, que é o elemento raiz lá do XML. Esse elemento raiz ele deve ser gerado pela automação comercial. Ok? Então aqui, inicialmente, foi criado aqui essa tag CFE, tá? Que deve ser criada aí pela automação comercial. Logo depois tem que ser definido aqui o INF-CFE, né, que é o grupo das informações desse cupom fiscal eletrônico. Então foi criado aqui também o INF-CFE, ok? Dentro de INF-CFE nós temos aqui o atributo versão, só que esse atributo versão ele deve ser preenchido pelo equipamento SAT, tá? E logo depois a versão dos dados de entrada. Esse atributo deve ser preenchido pela automação comercial. Então aqui foi definido o atributo versão dados de entrada, né, que é a versão que está sendo utilizada para gerar esse cupom fiscal. Ok? Logo depois nós temos aqui o versão do software básico, deve ser preenchido pelo equipamento SAT. O ID também deve ser preenchido pelo equipamento SAT. Logo depois nós temos aqui os dados da IDE, né, que é o grupo de informações de identificação do CFE. Então, o código da UF preenchido pelo SAT, o código da nota fiscal, aliás, o código numérico, né, que compõe a chave de acesso também é feito pelo SAT. O modelo é preenchido pelo SAT. Então, temos aí vários atributos que são preenchidos pelo SAT. E aqui no CNPJ, esse dado sim deve ser preenchido pela automação comercial. Então foi definido aqui o CNPJ, logo depois a assinatura do aplicativo comercial, tá? E também o número do caixa, tá? Então aqui nesse campo a maioria das informações são preenchidas pelo equipamento SAT, ok? Depois temos aqui os dados do emitente, essas informações aqui, essa tag deve ser criada pelo aplicativo comercial e também o atributo CNPJ. Tá? Então temos aqui os dados do emitente, o nome é preenchido pelo equipamento SAT, o nome fantasia também pelo equipamento SAT, o endereço do emitente é pelo equipamento SAT. Então o próximo campo que nós temos aqui, que deve ser preenchido pela automação comercial, é a inscrição estadual e logo depois a inscrição municipal. Tá? Então temos esses campos definidos aqui. O código de regime tributário é preenchido pelo SAT. O código de regime de tributação do ISSQN deve ser preenchido pela automação comercial e também o indicador de rateio, né, do desconto sobre o subtotal do ISQN. Além disso, você também deve observar esse campo aqui. Ó. Então, esse campo de tributação, né, ou de regime especial de tributação do ISSQN, ele é opcional, tá? Então a aplicação comercial não é obrigatório a preencher esse campo, tá? Já no caso aqui desse outro campo, do indicador de rateio, ele é obrigatório, tá? E logo aqui depois você tem as informações do que deve ser preenchido nesse campo, tá? Bom, então é isso. Então você deve ir analisando cada item que tem aqui nesse layout da INF, do SAT, tá? E se
se esse determinado atributo for preenchido, né, tiver que ser preenchido pela automação comercial, então o mesmo deve ser incluso aqui para a geração do XML, ok? Então aqui, ó, temos aí as informações dos detalhes, né, que no caso são os produtos que foram incluídos na venda. Temos as informações aí dos impostos. Logo depois nós temos aqui o total do cupom fiscal, as informações sobre o desconto e o acréscimo, o valor, o desconto, né, sobre total. Aqui as informações sobre a lei 1274, as formas de pagamento, as informações adicionais e logo depois é gerado aqui então o XML utilizando aí o JAX-B Context, ok? Então esse é o procedimento aqui para gerar, né, no caso, o arquivo da venda, né, os itens, né, para incluir os itens que serão vendidos com seus respectivos atributos, e essa informação então será passada aí como parâmetro lá na função do site que realiza uma venda, né, que no caso é o enviar dados da venda.